Hoje estamos fazendo uma coisa diferente. Não diferente não, que sempre pregamos a palavra de Deus, mas hoje, o mundo chama hoje o dia de qual? De Ramos, não é? De Ramos. E eles celebram que foi a última vez que o Senhor Jesus Cristo entrou. A Bíblia chama essa, na Bíblia não, os títulos na Bíblia, a entrada triunfal. Mas já pensou? Entrada triunfal. O Senhor entrou para fazer o quê? Entrou para fazer o quê? Morrer. Morrer. Morrer na cruz, ressuscitar-se dentro o terceiro dia e subir ao céu e fazer intercessão por nós. Esse é o triunfal. Essa é uma coisa que é gloriosa. Então, estamos no que muitos chamam Semana Santa. O domingo que fica antes do domingo de Páscoa. Então, será que o Senhor Jesus Cristo morreu, ou seja, entrou nesse dia exato? Ninguém sabe. Se você achasse, eu vi isso num jornalzinho muitos anos atrás, se você achasse uma moedinha que estava escrito 10 anos antes de Cristo, você ia saber que aquela moedinha está certo ou errado? É falsificado, porque não tinha data antes de Cristo. E tudo, ele sempre colocava a data, o 10º ano do rei tal, que aconteceu isso, marcando a data. Mas data como nós temos hoje em dia, hoje é qual dia? Dia 28 de março, não tinha isso. Então, nós temos hoje em dia o domingo que precede o domingo de Páscoa, é reconhecido como o dia em que o Senhor Jesus Cristo ia morrer na cruz e no domingo ia ressuscitar-se dentre os mortos. Agora abre na sua Bíblia em Mateus, capítulo 21, Mateus 21, e vamos ler versos 1 a 11. Mateus 21, versos 1 a 11. Achando, vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus. Mateus, capítulo 21, versos 1 a 11. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazemos, e se alguém vos dizer alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei a filho de Sião, eis que o teu rei aí te vem, mande-se assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia chamava, dizendo: Hosana, Hosana, ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este?
E a multidão dizia: "És Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia." Vamos orar. Precioso Pai, abençoe o estudo de hoje. Ajuda a gente, que a gente possa realmente louvar o Teu nome. Louvando o tal de Hosana, benditos quem vem no nome do Senhor. Ajuda, oh Pai, a gente realmente entender a mensagem de hoje. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Pode sentar-se? Pensa bem. Dentro de 5 dias, o mesmo grupo que estava falando, Hosana, Hosana, bendito vem, bendito é que vem o nome do Senhor. Uns 5 dias mais tarde, o que eles falaram? Crucificai-o, crucificai-o. Nós não temos rei senão César. Que muda o povo. Você deve servir o Rei dos Reis como seu rei. É o tema da mensagem hoje. Mas por que você deve servir o Rei dos Reis como seu rei? Na mensagem de hoje, nós temos 3 razões que vamos considerar. Em Mateus 21, versos 4 e 5, o primeiro princípio é: você deve servir o Rei dos Reis como seu rei, porque a Bíblia mostra seu direito a ser rei pelas profecias que foram já ditas muitos anos atrás na palavra de Deus. Por exemplo, Mateus 21, versos 4 e 5, fala: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: dizei a filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Foi já profetizado Daniel, capítulo 9, versos 25 e 26, fala: sabe e entende dessa saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Veja bem, Daniel já profetizou que o Senhor Jesus Cristo viria ao mundo em tempos angustiosos. E era mesmo, o governo romano governava tudo, e os judeus eram subjugados a esse governo. O Senhor veio e logo, depois de 33 anos, o que aconteceu? Morreu na cruz, foi cortado os seus dias. E as outras coisas, ele não fez isso para si mesmo, mas fez para quem? Para nós. Ele morreu na cruz e foi sepultado e ressuscitou-se dentre os mortos para salvar quem? O pecador. Tem gente que fala comigo: não, mas eu não sou tão pecador, não. Eu falei: tudo bem, você não pode ser salvo, não. Eu falei: por quê? Porque Cristo veio ao mundo para salvar quem? O pecador. Então você não é pecador, vai para o inferno mesmo assim. Ué, espera aí, não é? Daniel profetizou também a entrada do Rei dos Reis em Zacarias, capítulo 9, verso 9, fala: alegre-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá-te, justo e salvo, pobre e montado sobre sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Já foi profetizado que aconteceria assim.
talvez a rejeição do Salvador do mundo, já profetizado, já mostramos em Daniel 9, 26, que falou sobre o Messias sendo cortado, não para si mesmo, mas notou aquela última parte do versículo que fala, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Pensa bem, o que aconteceu no ano 70 da nossa época? Jerusalém foi totalmente destruído. Daniel já falou que ia acontecer assim. E ele falou que teria guerra até o fim. E hoje em dia nós estamos encontrando o quê? Todo campo tem guerra. Eu tenho 73 anos e desde que eu comecei de me entender como gente, eu não lembro uma época que não tinha guerra. Sempre tinha guerra, em um lugar ou outro. E hoje em dia ainda tem. Mateus 23, versos 37 a 39. O Senhor falou assim, Mateus 23, 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisesses. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. E Jerusalém foi destruído mesmo. A maioria não entendeu a razão da tua entrada. Eles gritaram e tudo, e alguém falou, quem é esse? E a multidão dizia, esse é o Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. A multidão entendeu quem era Jesus? Entendeu ou não? Entendeu? Não. Ele não era um profeta, ele era o rei dos reis, ele é Deus. Mas ele fala, não, você é profeta de Nazaré, da Galileia. Mas ele é rei dos reis. E foi profetizado assim. Então, você deve servir o Senhor. Por quê? Porque foi profetizado pelos profetas. Foi exatamente como ele falou que ia acontecer. Em segundo lugar, você deve servir o Rei dos Reis como seu rei, porque tem ordens para obedecer. O rei, nós não entendemos hoje em dia. Nós pensamos que nessa coisa de democracia é de Deus, não é? Mas nós não vivemos embaixo de democracia. Nós vivemos embaixo de quê? Monarquia. Quem é o rei? O Senhor Jesus Cristo. Só que ele reina de longe, mas ainda reina. Mas ele deu trabalho para a gente fazer. O serviço dos discípulos foi mandado pelo Senhor Jesus Cristo com instruções bem claras. Lembra que nós lemos? Vocês vão na frente, vai para a aldeia, vai achar uma jumenta e o jumentinho e vai soltar. E se alguém perguntar por que está soltando, fala que o mestre tem necessidade deles, eles vão te deixar e vai trazer para mim. Ele montou no quê? No jumento ou jumentinho? Jumentinho. Até na profecia falou que ele ia montar em cima de jumento masculino. Então, eu imagino que foi embaixo de jumentinho, ou em cima de jumentinho. Mas pensa bem, se quiser andar de cavalo, o que tem de fazer primeiro? Colocar a sela, não é? Não, tem que amansar ele. Ué. Tem que treinar ele para carregar a gente, senão ele vai fazer o quê? Vai pular e derrubar a gente no chão. Tinha uma vaca, não, um boi,
era enorme. Chamamos ele de Brotão. Eu não vou falar por que chamamos ele de Brotão. Mas ele era manso. Quando você andava no pasto, ele ia ver só para você passar a mão na cara dele. Era manso. O meu caseiro de então falou, pastor Bill, esse boi é tão manso que pode andar nele, pode sentar nele, pode montar ele. Eu, sendo muito bobo, eu montei nele. Meus irmãos, ele pulou e todo eu fui voando. Tinha uma cerca, não, foi essa cerca mesmo, pertinho, pulei. Eu caí no chão e não caí em cima da cerca. Já pensou? Ia me arrebentar e tudo. E depois eu fiquei bravo com a dona Suzana. Sabe por quê? Ela tinha máquina na mão e ela não tirou foto. Mas pensa bem, montar num jumentinho. Eu imagino que talvez o jumentinho nem estava mansado ainda. E ele sentou. O rei dos reis, humilde assim. E mas os discípulos foram para a cidade, e verso 6 fala, indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara. Foi feito exatamente como o Senhor mandou. O rei dos reis mandou e eles cumpriram a palavra. Hoje em dia, os jovens, o pai fala, faz isso. A mãe fala, faz aquilo. E o jovem acha que tem direito de... Fala, por quê? Ah, não, mãe, eu não quero. Ou vai vaguear na cabeça assim. Meus filhos fizeram isso às vezes e arrependeram. Que não tem direito de falar não com o pai. Não tem. Eu não deixava de jeito nenhum. Porque não foi um pedido, foi uma ordem. E tudo, mas hoje em dia acha. Já pensou falando não com o rei dos reis? Eles foram e fizeram exatamente como o rei falou. Como o serviço dos discípulos foi mandado pelo Senhor, também nós somos mandados fazer a sua vontade. Deus quer que nós façamos a vontade dele. Em Lucas 6:46, o Senhor fez uma pergunta. Ele falou, e por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu te digo? Está me chamando Senhor? Se eu sou Senhor, eu tenho de mandar. E você tem de obedecer. Mas se eu mando, você não obedece, por que me chama de Senhor, então? Se eu citasse Malaquias, todo mundo pensaria no quê? Capítulo 3, no dízimo, e tal, e tal, e tal. Mas tem que ler tudo. O primeiro capítulo fala, o filho honra o pai, e nós honramos assim. Então, onde está a minha honra, diz o Senhor? Deus quer que nós obedeçamos. Em 1 João 2, versos 3-6, fala assim, e nisso sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Muitas vezes nós ficamos meio apavorados porque o pastor talvez fala uma coisa um pouco pesada, biblicamente, mas um pouco pesada, e nós ficamos zangados. Mas já pensou, João? Mentiroso e nele não está a verdade, ele falou. Então, na verdade, está falando, você diz que tem Cristo e não está obedecendo ao Senhor Jesus Cristo, você é o quê? Todo mundo fala. Mentiroso. Aperta sem abraçar, não é verdade? Você tem o seu dever também, não só obedecer, mas nós temos o nosso dever. Deus sempre procura os que estão prontos e não necessariamente cheios de talentos. Eu penso sobre pessoas do Velho Testamento. Lembra Isaías capítulo 6? A visão de Isaías? E o Senhor falou com ele para ir. Ele falou, não, mas eu sou fraco e tudo, eu não sei. Mas o Senhor falou, depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós?
Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Pensa sobre Moisés. Deus falou, tira os sandálios, onde está pisando é terra santa. E ele falou com Moisés, olha, você vai e vai libertar o meu povo. Vai falar com o faraó, vai falar com o meu povo, e eu ouvi o choro deles, e vai libertar meu povo. O que o Moisés falou? Ah, Senhor, eu não sei falar, eu sou de língua pesada, parece estrangeiro como eu tenho língua pesada. Ah, eu sou língua, eu não posso. Fala, não, quem é? Quem sim, eu vou contigo. Ele falou, não, senhor, manda quem quiser, mas eu não. E o senhor ficou como com Moisés? Errado. Teve ele. Aí vem o seu irmão mais velho, Arão. Eu sei que ele sabe falar. Então ele vai. Você vai ser como Deus para ele, e ele vai repetir as palavras para os outros. E pensa bem, o que Arão fez depois? Fez um ídolo. Já pensou se Moisés falou, sim, senhor, esse aqui, eu vou fazer. Então, nós podemos jogar muito pedra no Moisés, não podemos? Mas pensa bem, a gente tem que falar de Cristo, falar, não, mas Deus, eu não sei falar, eu sou canhoto, eu sei. Eu vou te falar, quando alguém fala comigo, mas o português do senhor é tão bom, eu fico gago, com vergonha e tudo, e eu não dou conta de falar nada e tudo. E Moisés, ele podia falar, tudo bem, Deus, o senhor me criou, e até o senhor falou com ele, quem é que criou sua língua? E tudo. Por quê? Então, mas ele podia ir, para isso aqui, eu vou, e for, e tudo. Nós também somos parte do corpo de Cristo, e assim temos que obedecer a cabeça, a pessoa. Falei com uma pessoa nesses dias, que está sofrendo muitas coisas, doença e tal, e a mão estava tremendo. É uma coisa que nós temos problema. Quando o cérebro não está comunicando bem com as partes do corpo, o corpo não age. Como seus óculos, eu vejo, cada pessoa aqui tem duas cabeças quando eu tiro os óculos. Às vezes, até com os óculos, eu vejo tudo. Por quê? Eu caí de cavalo. Mexeu com o meu cérebro, então os meus olhos não regulam bem. Mas Deus fez tudo, e nós temos que usar tudo para Ele. Então, quando a cabeça não está mandando no corpo, o corpo faz errado. E o corpo é a igreja. O corpo, nós fazemos parte do corpo. Até a Bíblia fala que, em verso 18, em 1 Coríntios, fala assim, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Tirando o pecado, que o pecado destruiu muito nossa utilidade. Mas tirando o pecado, você é exatamente o que Deus queria que você seja. Seja feio, seja gordo, seja alto, seja baixo, seja cabeludo, careca, você é exatamente o que Deus quer. E Ele quer que você age com as coisas que Ele colocou na sua vida para ganhar almas para Cristo. Somos salvos para fazer as boas obras de Deus. Efésios 2:10 fala, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus criou a gente para trabalhar, e nós temos a responsabilidade de obedecer e fazer o ministério que Ele colocou na nossa mão. Como os discípulos obedeceram às ordens do Senhor, somos obrigados a obedecermos exatamente e sem demora. Meu filho e minha filha assistiram vídeo para sua escola, porque eles estavam fazer parte de uma escola lá nos Estados Unidos, mas você estudou aqui. Então, foi feito de vídeo. Naquela época não tinha internet. Então, foi feito de vídeo e não foi de CD, não. Foi de fita e tal. Antigão, não é? Mas eu lembro, eu acho que foi na quarta série, Suzana,
que a professora falou, de demorar em obedecer é desobediência. Demorar em obedecer é desobediência. Nós temos que obedecer ao Senhor. Eu lembro no militar, a gente, primeiros 4 semanas, não. E depois tinha mais 12, então 16 semanas. Foi de judiação. Foi uma coisa, não. Eles falaram, xingaram a gente, falou que os Estados Unidos estavam gastando dinheiro à toa na gente, que a gente não prestava nem para matar e tudo, porque aí prestaria de comprar um caixão e tudo. Não, falou de tudo para rebaixar a gente, hein? E depois para recriar a gente segundo o desejo deles. Mas eles obedeceram a gente para obedecer. Eles ensinaram a gente para obedecer imediatamente. Por quê? Estamos trabalhando e não sabemos o que está no redor. E alguém, de repente, está mirando a gente para nos matar. Se não aprender a obedecer, o sargento fala, baixa-se. O que foi? Pau. E vai morrer. É para aprender, obedecer imediatamente. Jovem, precise aprender a obedecer imediatamente. Porque a sua vida vai depender do princípio. Nós temos de aprender a obedecer imediatamente ao Senhor. Isaías capítulo 6, verso 8. Isaías se deu voluntariamente. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, lembra que eu já li? A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. É nós que temos de obedecer imediatamente. Atos 8, versos 27 a 30. Filipe correndo e levantando-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco Modomor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era surpreendente em todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e assentava no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse ao Espírito Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. E veja como é que Filipe obedeceu. Qual é o problema? E correndo, Filipe ouviu que lia no profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Ele obedeceu correndo. Eu lembro, quando as nossas crianças eram menor e tudo, a gente mandava para fazer uma coisa e quem não queria fazer, que lerdeza. Devagarzinho e tal. Se fosse lá, vai lá e pega um sorvetinho e tudo corria. Mas para o serviço, nem pensa. Atos 9, verso 20, Saulo, ou seja, Paulo, logo depois da salvação, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este era o Filho de Deus. Paulo não demorou para servir o Senhor, e nós não devemos demorar também. Você deve servir o Rei dos Reis como seu rei, porque tem a sua mensagem para entregar. Os discípulos estavam prontos para anunciar a mensagem do seu rei. Foi uma mensagem simples. Vai lá, pega o jumenta e jumentinho e traz para mim. Se tiver alguém pedindo por quê, você vai falar assim, assim, assim. E Deus tem um mandamento para a gente fazer assim. Os discípulos faziam conforme que Jesus lhes ordenara. E veja bem agora, eu estou quase terminando. Marcos 11, versos 1 a 7. Veja bem as instruções dadas aos discípulos em Marcos. Marcos 11, versos 1 a 7.
E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé, Betânia, junto ao Monte dos Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. E vamos pular para o verso 6. Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre eles as suas vestes. Agora pensa bem, tendo Cristo como Salvador, o que Ele mandou você fazer? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? O que Ele mandou a gente fazer? Ir fazer discípulos. Ezequiel, capítulo 3, versos 17 a 19, fala: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu dizer ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a alma da guerra. Pensa bem, um soldado que é colocado para ser atalaio, para ser guarda, se ele dormir, em vez de vigiar, e foi descoberto, qual era o castigo? Morreria. Era pena da morte. Porque o exército inteiro dependia da vigilância dele. Nós somos encarregados por Jesus Cristo, seja jovem, seja adulto, seja novo, seja velho, a levar a palavra de Deus para os que não têm Cristo como Salvador. Eu tenho muitas pessoas que eu estou querendo ver aceitar Cristo como Salvador, que eu já falei com elas sobre Cristo e não responderam ainda, não aceitaram Cristo ainda. Mas, pelo menos, a minha mão está livre. Eu já anunciei o Evangelho. Mas tem outra coisa que nós temos de entender. Você não pode entregar o que você não tem. Se você não chegou ao ponto de arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor, você não tem nada para entregar. Não tem Cristo. Então, tem de começar lá. Tem 2 grupos representados hoje, nesses versículos. E realmente tem 2 grupos no mundo inteiro. Os que aceitaram e louvaram o Rei dos Reis, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ou tem outro grupo que plenamente rejeitou o Senhor como rei, dizendo em João 19, versos 12 a 16, desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltes, esse não é amigo de César, qualquer que se faz rei contra César. Ouvendo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litrodes, hebraico Gábata. E era preparação da Páscoa e quase hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles brandaram: tira, crucificai-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os príncipes dos sacerdotes: não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Agora a pergunta é: qual grupo você pertence? Você pertence ao grupo que fala: Hosana, seja bendito,
que vem em nome do Senhor? Ou o grupo que fala crucificai-o, crucificai-o? Nós não temos rei senão o César. Qual grupo? A não ser de Cristo, você pertence ao segundo grupo. A qual grupo você pertence? Não tem meio termo. Ou você é de um grupo ou do outro. Ou o Senhor Jesus Cristo é Salvador e Senhor, ou Ele não é. Ou vocês servem o Senhor, ou você é com o grupo crucificai-o. Não temos rei, senão o César. A pergunta é o seguinte: Cristo é seu Salvador? Ele é seu Senhor? Ele é seu rei? Ou não? É um ou outro. Você está servindo o rei dos reis? Ou o rei deste século, o rei deste mundo? Você que tem que responder. Eu não. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos que temos o domingo que ele chama de palmas, mas é realmente entrada triunfal. Nós te louvamos que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, nosso lugar. Agora ajuda a gente a servir o Senhor como o Rei dos Reis, para que possamos realmente sermos benditos pelo Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? Amém. Então, se alguém tiver uma pergunta sobre a salvação ou sobre a vida cristã, eu sempre estou na sua disposição. Eu quero ajudar. Lembre que domingo que vem é Páscoa e vamos fazer a reunião aqui novamente. Então, venha e vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós. Então, até a próxima vez.